da igrejinha faz Belém, blém, blão. Deu meia-noite, o galo já cantou. Seu tranca-rua que é dono da gira, oi, corre, gira que o comandou. Saravá Umbanda, estamos aqui mais uma vez no nosso canal de aulas, falando sobre coisas importantes sobre a espiritualidade da religião de Umbanda, falando sobre o nosso Criador, os nossos orixás, falando sobre os preceitos da religião, falando sobre fundamentos da espiritualidade. E é lógico, você, meu irmão, minha irmã, que está nos acompanhando, a gente tem que ter um olhar não apenas relacionado àquilo que nós temos em relação à ação dentro dos nossos terreiros e aquilo que nós temos que ser no cotidiano, mas também entender o universo que está ao nosso redor. Entender as coisas que acontecem a partir daquilo que nós somos. Nós precisamos ser respeitados, nós precisamos de ter harmonia com todas as outras religiões, mas para tanto é também para você que é médium de Umbanda, para você que era dirigente de Umbanda, para você que está estudando as religiões, está hoje aqui em nosso canal, nós vamos estar falando sobre o Estado laico. Hoje eu estou aqui com uma presença importante, Pai Miguel de Xangô, de Guarulhos, um grande representante da nossa comunidade religiosa, que vai, junto comigo, falar nesse momento de aula, nesse momento de aprendizado, esse trabalho importante que ele também desenvolve e o entendimento sobre o Estado laico. Então, seja bem-vindo, Pai Miguel, ao nosso canal de aulas. Eu gostaria que o senhor primeiro se apresentasse e falasse com os nossos irmãos que estão nos assistindo sobre o seu trabalho, da onde o senhor veio, como que acontece os trabalhos litúrgicos dentro da sua casa. Eu gostaria que o senhor se apresentasse aos nossos irmãos que estão nos assistindo. Um saravá fraterno a todos os irmãos e irmãs, a todos os que estão nesse momento assistindo às aulas, né, aprendendo e compreendendo melhor o nosso universo religioso. É um prazer aqui estar com o Pai Ortiz, que nos convidou, né, para a temática e desenvolver aí um pouco do trabalho. Chamo Miguel, né, Pai Miguel de Xangô, mais conhecido assim normalmente. Tenho a tradição, né, pela Umbanda, e dentro do que é o meu fórum íntimo de entendimento de crença e atuação religiosa é dentro da Umbanda. Também sou, né, iniciado pelo Candomblé, né, na nação de Nagoibá. E nós viemos aí num trabalho já de muito tempo. Então a minha atuação iniciou-se lá aos 13 anos de idade aproximadamente. Meu pai era um militar, então ele não via com bons olhos as nossas formas religiosas de atuação, por causa da questão da crença que nós temos do racismo institucional no país, da forma como as coisas foram se desenvolvendo historicamente, de perseguição. Ele tinha um certo cuidado, ele acreditava melhor fosse outros os caminhos religiosos, mas quis Deus, né, na sua infinita misericórdia e bondade, que esse fosse o meu caminho, essa fosse a minha tarefa aqui na Terra. Meus avós, né, tanto o paterno quanto o materno, eles eram adeptos das religiões de crença espiritualista, né, ou a crença na questão da sobrevivência da alma de uma maneira muito mais ampla do que as tradições normais das outras demais tradições religiosas. Meu avô era pai de santo pela Umbanda, meu bisavô pelo Candomblé, isto por parte paterna. Então, ali já vinha, né, de certa forma, escrito o caminho que seria a nossa vivência. Meu pai cortou esse caminho, né, e eu retomei o caminho com essa idade por uma questão das manifestações de ordem espiritual. Só que o meu pensamento sempre foi um pensamento múltiplo, né, e multicultural. Passei a questão de querer compreender o universo que está em nossa volta, teológico, doutrinário, e assim fui aprendendo, né, as várias tradições, vivenciando e conhecendo um pouco das outras demais religiões, compreendendo todo esse universo que nos rodeia, para que firmasse a minha convicção de fé, que é a fé dentro da tradição de Umbanda. Caminhando dessa forma, então, eu fui compreendendo os demais universos religiosos que estão em nosso entorno, em nossa volta. Sem preconceito,
apenas não me convertendo nem sendo praticante das outras religiões, mas indo lá estudar, compreender como é o universo e o pensamento dessas outras religiões em relação a nós e em relação a elas mesmas. Me tornei uma pessoa, então, que me considero uma pessoa universalista do ponto de vista do entendimento do que existe no nosso entorno, porém com a convicção de fé firmada dentro da nossa religiosidade, das nossas tradições e tudo aquilo que diz respeito ao nosso universo mais íntimo. E isso tudo tem a ver, então, com o tema, né, que, de certa forma, é importante, que é o Estado laico, né? Ou seja, a laicidade do Estado na condição do Estado democrático de direito, que é a tradição, graças a Deus, abençoada é a nossa Constituição. Ela pode ter seus defeitos, ela ainda precisa talvez ter algumas retificações, né, algumas ampliações e compreensão, alguma expansão na sua forma de abranger, né, o que é o direito, o que seria a liberdade de expressão, a liberdade do direito das pessoas, ou acrescentar outros valores dentro dela, mas precisamente dentro dessa Constituição, que é a última de 1988, vem aí a questão do reforço do que já havia na Constituição anterior, que é a laicidade do Estado, ou seja, não existir uma religião oficial dentro do nosso país. Qual a importância disto? Exatamente garantir a liberdade para que você tenha sua crença, sua fé. O Estado não interfere dentro da religião, a religião não pode interferir dentro do Estado. Isto é a base do processo que nós temos que ter a compreensão maior, né, Partiço? Posto isto, o que existe fora do que está na Constituição, infelizmente, é o uso e costume do povo brasileiro ou aquilo que vem dentro da nossa tradição de desenvolvimento histórico, ou seja, as pessoas, na sua maioria, vieram dentro de uma determinada tradição religiosa, dentro de um uso e costume que está enraizado e está institucionalizado dentro dele a questão da intolerância, da exclusão das pessoas, daquilo que é diferente ser visto de uma maneira proibitiva, uma maneira punitiva, uma maneira proibicionista. Tudo aquilo que é estranho ao que eu acredito ser, né, ou que aquelas pessoas acreditam ser o real, o normal, eles excluem, eles perseguem, eles são intolerantes, eles desrespeitam, eles não vivenciam, eles não vão conhecer, né, eles não vão ver o uso e costume daquela tradição, daquele povo, daquela raiz. Isso torna o Estado brasileiro racista. É o racismo institucionalizado que está. Vem de uma cultura, né, de perseguição às outras minorias, ditas minorias, porque nós somos maioria, eu acredito que sim, né? Talvez não na questão da estatística, mas se você for observar muitas pessoas das outras demais religiões, em algum momento da sua vida recorrem à nossa religião, ou já recorreram à nossa religião, ou ainda irão recorrer à nossa religião. Então, na verdade, essa exclusão que eles fazem é por falta de conhecimento. Tudo aquilo que eu não conheço, eu reputo errado. Tudo aquilo que eu não conheço, eu tenho uma prevenção. Tudo aquilo que eu não conheço, eu crio uma restrição. E assim pensa aquelas pessoas que, infelizmente, quando prestam seu concurso público, levam essa crença que é ideológica deles e é ideológica da religião deles, trazem para dentro do Estado na hora da ação. Isso daí, Pai Miguel, é fato que a gente observa. Teve até uma ocorrência que em um determinado momento eu já relatei para outros irmãos. A gente, enquanto religioso de Umbanda, ou mesmo aqueles que são religiosos do Candomblé, sofrem com esse impacto exatamente quando tem o seu filho matriculado em uma escola do Estado, matriculado em uma escola municipal, e ele ali em determinado momento cita a sua crença, e você vê que existe uma certa dificuldade em aceitação e a questão do preconceito. E falar sobre o Estado laico no nosso grupo de aulas, eu digo que é fundamental. Por quê? Porque a gente, enquanto religioso, você aprender a falar sobre os fundamentos, aprender sobre os fundamentos, aprender exatamente do que significa a própria espiritualidade, do culto à natureza, isso é uma base maravilhosa e fantástica a todos nós. Só que se nós realmente não entendermos e não interpretarmos aquilo que acontece no que se diz respeito à laicidade, no que se diz respeito aos nossos direitos, a gente passa exatamente a ficar naquela repressão, ser o reprimido o tempo todo e sem saber também ter a ação adequada diante dessas situações que acontecem.
e dar esse esclarecimento ao médium religioso de Umbanda da importância do entendimento do que se diz respeito aos nossos deveres. Nossos deveres. Não é só apenas a gente querer ser respeitado, nós temos também os nossos deveres e a maneira que nós também vamos nos posicionar diante das adversidades que acontecem. E eu tenho certeza absoluta que o médium religioso de Umbanda, ele passou, né, principalmente nesse novo momento que nós estamos vivendo, ele passou a ter um olhar diferente no que se diz respeito àquilo que nós estamos vivenciando. Nós necessitamos de entender as leis para que a gente possa realmente se proteger em relação a tantas coisas que acontecem contra aquilo que nós estamos defendendo, que é a nossa liberdade de crença, a nossa liberdade em relação à espiritualidade, mas também, né, a partir do momento que nós somos entendedores dessas questões, nós passamos a respeitar aqueles que estão para nos defender em relação às questões tanto da política e tanto daqueles que estão ali à frente de trabalhos, que nem no meu caso, à frente do trabalho da Carta Magna de Umbanda. Pai Miguel está aí com um trabalho relacionado ao movimento político umbandista afro-ameríndio. Então são trabalhos que muitas vezes as pessoas passam a não ter a compreensão, porque não tem muitas vezes esta vontade do entender das propostas que estão relacionadas a tudo isso, que é a proposta da defesa da nossa comunidade, é a proposta da defesa daquilo que você sair de branco, com seus filhos de conta e ser respeitado. E falar sobre o Estado laico é exatamente o momento, não só para agora, mas para fazer parte do currículo do religioso e que ele possa também não só entender da sua liturgia interna, mas entender exatamente das leis que nos defendem em relação a todas as questões que estão ao nosso redor. E eu gostaria, Pai Miguel, que o senhor falasse exatamente sobre essa questão do médium, principalmente aquele que hoje está nos assistindo. Nós temos muitos alunos que estão junto conosco, agradecendo aí que nós estamos aí atingindo quase os 500 inscritos, né, dentro do nosso canal, e outros tantos que assistem e estão também conosco compartilhando os nossos vídeos. E falar para esse público que está chegando agora, que são os nossos alunos que estão espalhados pelo Brasil, estão espalhados pelo mundo, pessoas de outros países também, falar da importância deles, né, se posicionarem e levantarem também essa bandeira, que é uma bandeira fundamental para que a gente possa realmente mostrar o quão grande é aquilo que nós estamos fazendo. E como o senhor mesmo falou, não tem dentro de uma estatística, mas eu tenho a certeza absoluta que a nossa religião, ela, se não é a maior, está muito próximo de ser a maior do país. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para esse público. Nossa religião é acolhedora, né? Ela nunca discriminou nada nem ninguém, ela acolheu, sempre acolheu, né? Ela vem de um amplo exercício, né, de uma diplomacia que foi inteligente, já existia antes de existir talvez até a palavra diplomacia, conforme nós a entendemos hoje, né, ou a ciência da diplomacia, quando lá, naquele momento que da terra africana foram trazidos os primeiros escravos e aqui se miscigenaram com os índios, tiveram que fazer um grande acordo entre si para proteger tanto aquilo que era praticado na terra brasileira, que era da tradição do povo indígena, quanto aquilo que tinha que ser preservado e também feito a sua defesa, né, e a sua proteção, que eram as tradições que foram trazidas da África, e ali houve, então, essa miscigenação das culturas, no sentido de criar uma religiosidade que defendesse ambos os estados, né, o africano e o brasileiro, sim, que estavam dentro do mesmo espaço de terra, só para que a gente faça um resgate histórico. Antes disso, nós temos que entender, da natureza nós viemos, para a natureza nós vamos voltar. Então a nossa religião, ela cultua a natureza. Sem dúvida. Certo? Então, do princípio da natureza, quem aqui determina na natureza o que é certo e o que é errado? Somente a divindade, somente Deus. Tudo aquilo que veio depois foi criado pela mente do homem para uma civilização, ou para um civilizatório. É óbvio que existe a lei para que a gente determine que o forte não pise no fraco. Assim deveria ser.
para que aquele que quer ser um criminoso não cometa um crime contra aquele que não tem como se defender, que é um cidadão normal, que vive a sua vida no dia a dia, trabalhando, desenvolvendo a sua capacidade de adquirir as suas coisas de forma lícita através do seu trabalho. Então não é lícito que alguém chegue lá e lhe tome aquilo que lhe pertence, porque ele conquistou com o seu trabalho. Então a lei, né, ou seja, tudo aquilo que existe do exercício do direito é para preservar o que é chamado direito, do ponto de vista na sua intenção principal, primordial. Só que nós temos aí essas questões dos embates que são de culturas. Então, quando eu digo assim, a minha formação foi passar por diversos entendimentos de outras culturas religiosas, de outras filosofias religiosas, de outras teologias, teogonias, e tudo o mais que existe em respeito a tudo que está em nosso entorno, eu me tornei uma pessoa multicultural no entendimento da forma religiosa, das várias expressões. Isso é importante que nós, dependendo da nossa convicção de fé, né, e de crença, nós tenhamos certeza de que nós temos que respeitar a fé e a crença dos outros, assim como os outros têm o direito, né, e o dever de respeitar também as nossas crenças e as nossas formas de convicção de fé. É recíproco o caminho. Há de ter um diálogo, né? Por isso que existiu, então, a partir lá do ano 2003, a questão da institucionalização do diálogo religioso. Então, eu acredito principal, né, para nós entendermos bem esse universo, existe o Estado laico, que é uma questão de direito, é uma questão de estabelecimento da civilização e da forma de entendimento de que o Estado não pode ter, né, primordialmente, a defesa de uma só religião, ou seja, adquirir para si uma única fé religiosa, e tem que se respeitar todas as demais fés e crenças que existem no seu entorno. Volto, isso é o Estado laico. Isso é uma questão de lei. Eu, homem, estabeleço isso. Existe a questão do estabelecimento do diálogo interreligioso, que também é um entendimento, né, de diálogo entre as pessoas. Se chegou à conclusão de que eu não tenho que fazer a conversão do outro, eu não tenho que fazer proselitismo, porque nossa fé, a fé umbandista, ela não é proselitista nem de conversão. As pessoas naturalmente vêm até nós, naturalmente aceitam participar dos processos iniciatórios, ou das matrizes africanas também, de outras tradições, participam disso naturalmente. Nós não impomos e nem propomos a mudança. A pessoa que se autopropõe a mudar, a pessoa que se autopropõe a conhecer, a se melhorar, a se transmutar enquanto ser humano para uma criatura melhor do que ela já é. Sim. E assim eles chegam, assim eles vão. Isso faz parte, então, do que eu digo diálogo interreligioso também. Porque você, no diálogo interreligioso, você não faz a conversão de ninguém. Você não tem que fazer proselitismo. Você tem que dialogar, ou seja, conversar, fazer uma roda de diálogo para você entender como o outro pensa e o outro age, como é a fé do outro no sentido dos valores que ela tem, e ele, por sua vez, tem que entender os nossos. E assim, no entendimento mútuo, se cria o que a gente tem aí tradicionalmente de um tempo para cá, chamado de cultura de paz. Né? E o entendimento ao outro, né, na cultura de paz. Maravilha. Eu vejo que a gente tem um problema, essa imposição, principalmente da igreja protestante, essa maneira de impor uma verdade. Né? Eu até cito que as religiões abraâmicas, né, na questão do judaísmo, cristianismo e islamismo, né, passam exatamente a ter essa cultura de querer submeter a outras religiões dentro de um padrão de que eles são únicos que estão corretos dentro de uma questão espiritual. E a gente vem sofrendo isso o tempo todo, e a importância de a gente falar sobre o Estado laico, que é exatamente defender aquilo que nós somos. É defender a questão da espiritualidade que acreditamos. Como o senhor bem mesmo falou, as pessoas chegam aos nossos terreiros, ela vem exatamente por uma vontade própria, sem a questão da imposição, ela vem de uma maneira buscando exatamente uma força de Deus, uma força da criação. Até uma coisa que eu sempre cito e quero voltar a reforçar essa questão: a Umbanda é a única religião que faz o seu trabalho assistencialista de uma maneira muito direta com os guias, com as entidades. Religião alguma, além da Umbanda, faz esse tipo de procedimento como a Umbanda assim faz.
né? Respeitando também a questão da cultura do candomblé, que também tem um trabalho fantástico também de iniciações e tudo mais, que também tem uma cultura, trabalha com as questões do respeito da hierarquia, e isso daí é uma coisa muito positiva. O que eu gostaria, pai, que o senhor falasse agora sobre a importância daqueles irmãos que estão dentro de uma religião, de estarem engajados na defesa da sua religião. Porque o que acontece, o que eu observo muito, o médium ou mesmo o dirigente espiritual, ele se sente muitas vezes a parte das leis e se sente a parte de não querer participar da necessidade de termos pessoas que nos defendam no que se diz respeito às leis. E nós somos sabedores que se nós não tivermos vereadores que estão ligados a nós, deputados, né, prefeitos, governadores e mesmo o próprio presidente, se não tiver envolvido dentro desse contexto de respeitar o Estado laico e de termos pessoas que estejam lá para que possam fazer com que a gente seja observado, né, de uma maneira muito mais respeitosa, que somos uma religião, sendo uma religião nós também temos os nossos direitos, e que muitas vezes a gente tem essas barreiras que são encontradas o tempo todo, mesmo a sociedade nos enxerga como não religião, né? Como se fosse exatamente uma cultura fora à parte, exatamente por aquilo que o senhor mesmo falou, que é a questão da imposição e a maneira que as coisas são colocadas. E essa visão, ela pode mudar tendo vereadores umbandistas, vereadores candomblesistas, prefeitos que estão ali também como religiosos de Umbanda e de Candomblé, como existe, né, em todo o país essa questão. Existe essa necessidade, eu gostaria que o senhor falasse para os nossos irmãos da necessidade de ter pessoas dentro da política que possam também nos defender em relação ao Estado laico que tanto estamos falando hoje. Na verdade, existe uma visão de mundo, né, tradicional colocada e posta, e durante muito tempo há o domínio dos outros, né? Há aquele que se coloca na condição da elite, ou seja, da dirigência, ou aquele que se coloca na condição de representante, e obviamente para que você represente, você tem que ter a legitimidade dessa representação, ou seja, né, você tem que ter origem naquilo que você é, naquilo que você vem do seu segmento. Algumas pessoas às vezes se colocam a nos representar sendo legitimados, mas eles não são legítimos, eles não vivenciaram os nossos usos e costumes, eles não sabem os nossos verdadeiros e mais importantes e essenciais valores. São pessoas que, em pese o respeito que a gente tem que ter a elas, todas elas não têm a vivência que uma pessoa outra da nossa posição tem. Não porque nós sejamos melhor ou sejamos pior, é porque nós temos uma realidade de vida, nós vivenciamos determinados valores que são importantes de serem também representados lá. E se fazer representar, muitos não nos entendem, né? E aí eu vou fazer depois uma breve comparação entre três coisas que eu acho fundamentais para que nós tenhamos um entendimento. Então, o movimento político umbandista, hoje afro-ameríndio, né, porque envolve, né, toda a realidade das várias tradições que nós temos dentro do nosso país, ele tem um valor, ele tem uma importância muito grande, que talvez alguns já reconheceram e deixaram passar, outros ainda reconhecem, outros ainda virão a reconhecer, porque nós temos que efetivamente ter algo que se movimente ao nosso entorno, dentro da condição fora do mundo religioso, mas com os valores do mundo religioso, porque eu sou um só e a mesma pessoa. Eu não posso lá ser diferente do que eu sou aqui. Não existe eu ser o político, eu ser o cidadão e ser o religioso. Eu sou um só e a mesma pessoa. Os meus valores vão estar embutidos dentro daquilo que eu for levar adiante, que é direito humano, que é o respeito ao semelhante, que é o respeito ao sagrado, que é respeito à natureza. Tudo isso faz parte de uma só e a mesma coisa. Por isso a importância de existir um representante legítimo, não legitimado. Alguém que realmente tenha passado
pelos processos iniciatórios, desde a sua origem até a sua finalização ou não finalização, porque nós somos eternos aprendizes no mundo, enquanto também sacerdotes que somos. É constante o nosso aprendizado. Há 3 valores que eu considero importantes, que é o Estado laico, ele tem a importância dele, ele deve ser estabelecido na Constituição e ele é uma lei. Liberdade religiosa, que hoje tanto fala, é um direito que você tem de crer ou não crer, porque você pode não crer também, e um direito que você tem assegurado por lei. Só que tudo isso é feito pelos homens. Se de repente o Estado der uma reviravolta, outras pessoas assumirem, tudo isso pode passar a ter outros valores ou outras leis serem feitas, inclusive proibitivas. Porque é feito pelos homens, os homens são falíveis, todos eles. Todos nós somos falíveis enquanto homens que nós somos. Hoje o entendimento é esse, amanhã pode ser aquele. Agora, o que eu acho importante, não podemos nunca perder, é o diálogo interreligioso, ou seja, mesmo que o Estado venha a querer criar uma situação contraditória, as religiões, todas elas entre si, têm que se proteger. Mas para que isso exista, eu tenho que conhecer muito bem, profundamente, a minha religião, a minha crença, a minha fé, e defendê-la perante os outros, e defender perante o Estado, defender perante o município, defender perante o Estado brasileiro. É isto que eu vejo de mais importante, e é um valor que a gente não encontra em muitas pessoas hoje, porque elas estão descrentes do mundo político. Né? A política foi tão mal trabalhada, né? A política foi tão assim aviltada nos seus valores que são de representatividade, ela foi tão mal utilizada como um instrumento que deveria ser para o bem comum, que as pessoas descreem dos políticos, descreem de quem defende a política, descreem dos valores que estão embutidos e são necessários. Porque eu só defendo a minha fé, eu só vou conseguir fazer uma lei se um dia eu for um legislador. Para que eu seja um legislador, eu tenho que estar representando alguém, e esse alguém a quem eu represento tem que me entender como seu representante e me colocar na condição de ser esse representante efetivo dentro do Estado, dentro da lei. Daí a importância de você ter um representante legítimo da religião, também colocado dentro do Congresso Nacional, dentro das câmaras estaduais e dentro das câmaras municipais. Maravilha, muito bom. Falar sobre o Estado laico é sempre importante para todos nós. Voltando a frisar os nossos alunos, aqueles que estão conosco, nos acompanhando nos canais, no canal de aulas, né? É esse trabalho de entender a religião, de entender os propósitos, de entender sobre a questão das leis, isso é fundamental para todos nós. E por isso que eu trouxe aqui o Pai Miguel de Xangô, que ele tem esse lado político também muito importante para todos nós. Lembrando que ele, enquanto religioso, é um grande defensor da nossa comunidade religiosa. E eu gostaria, Pai Miguel, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, né, uma aula diferente, uma aula especial, realizada aqui no sítio Aruanda, eu gostaria que o senhor declinasse ainda as últimas palavras, finalizando a sua fala sobre o Estado laico, sobre a sua importância, né, falando ainda mais do trabalho que o senhor tem feito em relação ao movimento político e passar essa mensagem final para os nossos alunos. É um prazer aí continuar, né, no nosso diálogo, na nossa conversa. Eu espero ter alcançado o objetivo de fazê-los entender da importância que é a participação dentro do movimento religioso, sem dúvida nenhuma, dentro do movimento político, porque ele é necessário para a nossa sobrevivência, a nossa continuidade de existência, permanência, defesa, promoção, né? E exatamente realizar ou fazer realizar aquilo que nós devemos enquanto seres humanos que nós somos, e a nossa contribuição dentro da nossa fé, dentro da nossa crença, em favor da cidadania, em favor de toda a população do Estado brasileiro, né? Em todos os locais, todos os municípios, sem dúvida nenhuma. Concluir para vocês que, repito, né, é importante que nós saibamos e defendamos a Constituição brasileira da forma como ela está, para que ela não seja alterada em seus princípios e seus valores, ou ela venha a rescindir e regredir nesse processo, trazendo valores que não são verdadeiras, importantes situações dentro do que é a realidade da nossa liberdade de
pensamento, liberdade de crença, todas as liberdades que ela garante, porque ela tem a sua importância. Reconhecer, né, e reafirmar a vocês que a lei é feita pelos homens, e os homens eles vão passando de legislatura a legislatura, de mandato a mandato, eles vão passar e vão deixar seus legados positivos ou negativos, e então nós podemos ter aí, corremos o risco de em alguns momentos haver, né, uma reação ao contrário do que seria a liberdade, uma questão reacionária por princípios e valores que às vezes eles querem impor à grande maioria às massas, porque existe um poder político que quer dividir, porque dividindo você domina. Então nós temos que entender, né? Se divididos nós somos dominados, se unidos nós somos um fator de poder também. Nós podemos fazer uma contraposição, nós podemos nos expor de uma maneira segura dentro da defesa dos nossos valores, e que acima e mais importante do que liberdade só religiosa, que tem o seu valor pleno, é você ter, independente da posição da lei, entre a cultura da população e da civilização, se diz, né, evoluída, se diz, né, uma civilização melhor do que as civilizações anteriores, a questão da cultura da paz no diálogo interreligioso e em respeito também às nossas realidades e crenças religiosas. Isso que eu acredito ser importante ser defendido, né? E que isso seja feito por pessoas que sejam legítimas, não legitimadas, né? Não basta eu querer ser um umbandista ou querer ser um candomblessista para representar. Eu tenho que, na raiz, ter sido, passar por essa cultura, passar por essa tradição, né? Conviver aqui com a natureza, representando, né, o universo cosmogônico da maneira como nós cremos, lá também. Porque só vai entender das nossas questões, só vai entender de fato do que é um culto à natureza quem cultua a natureza. Não é uma forma abstrata, não é um livro abstrato que vai fazer com que nós entendamos o que é viver nos princípios das leis que regem a natureza. Eu fico muito feliz, e a gente tendo essa aula como uma grande referência. E já aproveitando esse momento, não deixe aí de dar o seu joinha para nós, clicar no sininho, compartilhar os nossos vídeos, se inscrever em nosso canal, e que a gente possa levar essa mensagem para a nossa comunidade religiosa. Lembrando que não é apenas o trabalho de entender como é a mediunidade, como é que são os fundamentos, como é que é a liturgia, é entender que nós temos determinadas questões que está relacionada àquilo que somos, e a defesa da nossa comunidade passa por entender o que é um Estado laico, o que entender aquilo que o Pai Miguel falou, que é extremamente importante para todos nós enquanto aula, enquanto instrução, enquanto entendimento da nossa posição e das nossas obrigações enquanto religiosos. Fica aqui meu agradecimento, Pai Miguel, na participação dos nossos trabalhos aqui, que o senhor possa estar conosco em outros vídeos falando sobre outras coisas, que é sempre importante para todos nós. Fica o meu agradecimento e meu saravá fraterno a todos, e que a gente possa seguir em frente, adiante, com essa força espiritual. E ele, como um filho de Xangô, eu como filho de Xangô, a gente pede a esse grande Pai para que nos traga todas as vibrações e forças para nós e para vocês que estão nos assistindo. Que as forças de Deus possam estar acompanhando a cada um de vocês. Fica o meu agradecimento a toda a comunidade, né, ao Pai Ortiz, a Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, que permitiu que ainda dentro da condição de uma extensão da minha atividade, eu esteja na natureza, num lugar tão bonito quanto este, levando a vocês o sentimento do que é mais sagrado para nós, que é a permanência e a sobrevivência, é a preservação de tudo isso que está em nossa volta. Porque isto preservado nos salva das pandemias. Isso aqui devastado é que traz, infelizmente, as pandemias. Saravá a todos. Axé.